Nós estamos aqui num projeto agrário no município de Bento Fernandes. Estamos aqui na área onde se faz agricultura. Vamos olhar esse milharal para saber o que fez com que esse milharal não tivesse, vamos dizer, o desenvolvimento que era necessário, já que um milho desse cresce até 2,5 metros e com 60 dias já começa a botar o pendão e a boneca, como a gente chama, que é o embrião da espiga. E aqui a gente está vendo que a situação realmente é de dificuldade na produção de alimento nessa área. A gente vê o feijoeiro, o feijão, com alguns insetos, poucas vagens, não produziu satisfatoriamente. E o milho, botando o pendão com uns 60 centímetros de altura. A espiga não tem grãos. E a gente vê como o homem perde seu tempo nesse tipo de agricultura paleolítica. Essa terra jamais recebeu adubação. E vem pelo menos há uns 60 anos sendo explorada com esse plantio, lavoura de subsistência, o milho, o feijão. E a gente caminha aqui um pouco mais, vai ver a diferença de algum milharal, a diferença com outro. Quer dizer, na terra onde foi plantado que não tem adubação, nem natural, porque já foi esgotada, totalmente esgotado o solo. A gente vê o milho praticamente não saiu da cova, não vai se reproduzir satisfatoriamente. E caminha um pouco mais aqui, a gente vai chegando até a várzea de um riacho que passa aqui nas imediações, para ver a diferença do milharal, simplesmente porque é um solo argiloso, solo de argila, de várzea, que é muito suprido de nutrientes minerais. E a gente vê o resultado do tamanho do milho, a diferença do milharal, das duas áreas na mesma terra, mas a diferença que eu vejo aqui, como observador, é que aqui se trata de um terreno de várzea, com grandes fertilidades. Apesar de não receber nenhum suprimento de adubação, a gente vê que o milho cresceu satisfatoriamente a espiga, encheu grãos, e a gente vai caminhando aqui, vê a altura do milho. Então, se alguém disser aqui que faltou chuva, no caso não justifica. O que aconteceu aqui é que teve um solo rico em nutrientes minerais que consegue manter o milho, que é um cereal, e exige muito nutrientes minerais para se reproduzir. E de fato, esse milho que já está seco, as espigas já estão secas, foi realmente muito importante em seu desenvolvimento, por ter recebido todos os ingredientes que são necessários para se produzir lavoura, se produzir alimentos. Qual sejam, temos sol na medida certa, teve chuvas na medida certa e o solo correspondia às necessidades nutricionais da planta. Isso é o que se faz. Então, se o homem tivesse um pouco mais de orientação e tivesse apoio técnico, ele poderia então disponibilizar desse milharal todo em toda a sua terra. Porque o que faltou aqui, como a gente viu ali atrás, no outro milharal, foi, vamos dizer assim, nutrição. Os elementos que ele tira do solo por intermédio das raízes. A gente está caminhando aqui nesse terreno que é do Justino, José Justino, de um programa do governo, que faz assentamento, não digo bem assentamento, porque o homem é dono da sua terra aqui e paga um projeto, né? E paga quanto por ano, meu amigo Justino? Paga 1.500 por ano. 1.500. É. R$ 1.500 por ano. Então, se você dividir isso aí por 12 meses... Pelo Banco do Nordeste. Se você dividir isso aí por mês, sai um pouco mais de R$100 por mês. Então, para se ter uma propriedade de 12 hectares aqui, pagando esse valor, é realmente justificável, desde que o homem que tem esse projeto aqui, que tem as suas terras aqui, pudesse receber
não só o apoio técnico do governo, ou seja, através de agrônomos ou técnicos agrícolas, mas também receber a ajuda financeira para melhorar a produção. Então aqui nós estamos diante de uma área que pertence ao cidadão Justino, que foi adquirido pelo Banco do Nordeste, que é o Banco da Terra. Nós estamos caminhando ainda por aqui, nessas terras que a gente vê que é absolutamente fértil, pela quantidade de plantas, a variedade de plantas que nasceu aqui, com as chuvas de 2023, porque, como a gente disse, é um solo de várzea, muito rico em nutrientes minerais, e aqui nós estamos caminhando já na calha do riacho. O riacho que é temporário, que só tem água corrente durante o período das chuvas, e se chover, vamos dizer assim, em volume suficiente para que a água escorra, não seja, vamos dizer assim, utilizada, absorvida pelo solo e pelas plantas, ou seja, o excesso de água da chuva que escorre no riacho. Aqui nós estamos caminhando então já no leito seco do riacho, que em 2023, se não correu água aqui, mas certamente empoçou água aqui, está aqui bastante molhado. Isso é importante a gente dizer, porque isso aqui é água doce. É água das chuvas, que acontece somente no período da chuva. Então nós vamos ter um verão agora, daqui para frente, até 2024. E certamente até esses poços aí que estão aí, essa água que está empoçada vai secar. E como a gente sabe, as plantas e os animais precisam de água a todo instante. E no momento que essa água desaparecer aqui, secar, tudo aqui vai sofrer as consequências. Então, como a gente tem mostrado em outros vídeos, a ideia é captar água da chuva em quantidade e qualidade, para disponibilizar dessa água o tempo todo. Uma água que você capta do jeito que vem da nuvem, projeto que nós fazemos já no nosso material de educação ambiental, e já conhecido da maioria dos brasileiros, principalmente das autoridades governamentais. Só precisa um homem, vamos dizer assim, raciocinar um pouco mais, evoluir e entender que não tem outra saída para a saída do Brasil, porque nós sabemos aqui que a chuva tem um período limitado, e o resto do ano não tem água suficiente para você fazer agricultura, não tem água para nada, nem para as plantas, nem para os animais. Então o homem tem que pensar numa forma inteligente de captar e armazenar a água da chuva para disponibilizar essa água sempre, não somente na época das chuvas. E como a gente disse aqui, caiu 300 milímetros de chuva esse ano de 2023, certamente caiu 300 litros de água por metro quadrado, 300 milhões de litros por quilômetro quadrado, o que é um dilúvio.